Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Arthur Costa e hoje eu estou aqui para falar de novo sobre alguns assuntos importantes que eu tenho percebido na minha jornada, como esse assunto pode se perder no meio de tantas outras coisas que a gente fica pensando no dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre como você precisa tomar ação, tomar atitude. E como muitas vezes a gente acha que a gente está sendo produtivo e a gente acha que a gente está sendo proativo, mas na verdade a gente está simplesmente fazendo uma espécie de masturbação mental, onde a gente se sente realizado, só que no fundo a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo não está sendo tão efetivo assim. Pelo menos não da forma que você gostaria. E bom, eu percebi isso por causa dos projetos que eu tô tendo. O canal também é um bom exemplo disso. Fiquei uma semana sem postar vídeo depois que eu terminei o desafio. E pensar sobre a forma com que comprometimentos e compromissos realmente têm um papel efetivo e necessário na nossa produtividade, porque a gente realmente se coloca ali para fazer o que a gente prometeu para nós mesmos que a gente conseguiria. Eu acredito que é uma forma de simplesmente tomar ação, porque você já sabe aquilo que você precisa fazer desde o começo. Mas a realidade é que para você realmente tomar atitude, e eu não estou falando simplesmente sobre projetos e negócios ou estudos. Isso que eu estou falando é para tudo. Dentro de casa, para sua vida social. E são coisas que eu vejo que eu preciso aplicar também de uma forma melhor e tirar do papel, tirar da boca, tirar da mente. Existem muitas coisas que quando você planeja, quando você escreve, quando você fala sobre elas, elas realmente parecem super perfeitas, super bem alinhadas, produtivas. Só que assim que você começa a tomar ação diante desse próprio planejamento, os princípios fundamentais, os paradigmas que deveriam estar sendo utilizados para que aquele planejamento fosse seguido da maneira correta, não foram nunca trabalhados. E é o que leva muitos planejamentos a muitas vezes nem acontecerem. E é interessante pensar nisso, porque até as coisas que você faz naturalmente são dessa forma. E a real forma de você ser produtivo e fazer as coisas, tomar realmente ação, é indo em direção e fazendo aquilo que você não gosta e que te gera desconforto, te tira da sua zona de conforto com foco. E isso é bem doloroso, bem difícil. Mas assim que você consegue, você vai se orgulhar daquilo. E não simplesmente quando você termina. Pô, os desenhos que eu tenho aqui são bons exemplos. Eu demorei horas e horas para produzir eles. E até os que eu produzo hoje em dia demoram muito tempo. Mas quando eu consigo ir além dessa barreira do tempo, essa barreira do foco, eu consigo terminar. E eu me orgulho e fico feliz pelo que eu produzi. E eu sei que isso que eu produzi não é simplesmente para eu ter essa gratificação.
Mas todo o conhecimento, todo o entendimento que isso me dá diante... Bom, pegando o exemplo de novo dos desenhos, sobre a arte, sobre teoria das cores, sobre a composição de uma arte, sobre anatomia, esboço, modelagem de formas, compreensão de referências, observação e mais uma infinidade de coisas. Tudo isso foi muito trabalhado dentro de mim. Então, se eu tivesse qualquer planejamento, qualquer coisa que tivesse que envolver isso, e eu não tivesse tomado ação em nenhum outro momento, mesmo sem esse planejamento, eu não teria a bagagem e o conhecimento para fazer com que essas coisas funcionassem. E é aí que está o problema. Se eu planejo escrever um livro inteiro, e eu fico vendo outras pessoas que já escreveram, outras formas de escrita que eu acho que são interessantes, e eu planejo tudo e faço tudo isso, todo esse tempo que você está simplesmente se planejando para começar a escrever o seu livro, você poderia ter escrito ele e poderia ter ido contra essa parede que te impede de continuar, porque você acha que você não está pronto ainda. Você já teria ido contra, desmoronado essa parede e começado a realmente aprender. E se você errar, tudo bem. As falhas são a forma mais pura de conseguir conhecimento que existe. E a partir do momento que você tem a humildade de entender que a gente está em constante evolução, você começa a perceber que errar talvez não seja tão ruim assim quando você está aprendendo. É diferente de um projeto empresarial que você realmente não pode errar. Mas aí, nesse caso, em coisas que você não poderia errar, o que você deveria estar fazendo? Deveria estar estudando realmente e entendendo realmente aquele projeto. Não para planejar ele, mas para tomar a ação correta nele. Você precisa tomar a atitude de realmente fazer o trabalho duro. Não é sobre ficar 10 horas estudando. Não é sobre ficar 8 horas na cadeira trabalhando. Mas sim sobre ficar 2 estudando aquilo que você tem mais dificuldade. Ficar 2 horas trabalhando naquilo que você sabe que você precisa concluir. A parte direita do nosso cérebro, por muitas pesquisas feitas por psicologia e muitas outras ciências, também é citado por Stephen Covey no livro dele, a parte direita do nosso cérebro é responsável pela parte de criatividade, criação, visualização. E a parte esquerda ela é importante e necessária. O papel dela é a parte de você formalizar isso tudo, a parte de escrever, de você colocar realmente aquilo que está sendo racionalizado. A parte direita é criação, criativo. E a parte esquerda é a racionalização, o formal, a prosa. A parte direita é a poesia e a parte esquerda é a prosa. E o quanto você usa a parte direita da sua cabeça, o quanto você usa a parte direita do seu cérebro no seu dia a dia para se visualizar, para ver você no futuro, conseguindo realmente alcançar aqueles objetivos que você tanto almeja, aqueles sonhos que você sempre quis desde criança. Ou não só para você se visualizar dessa forma, mas pensar um pouco mais e um pouco mais profundamente.
sobre situações que podem acontecer e que fogem do nosso controle, que não estão no nosso controle. Por exemplo, se você fosse morrer daqui um mês, como você gostaria que fosse o seu funeral? Quem você gostaria que estivesse nele? Como você visualiza as pessoas que estão nele? As coisas que a sua família está falando, os amigos que compareceram, tudo isso. As conquistas, os memoriais que fariam de você. Você vai ser lembrado como? Já parou pra pensar nisso? Visualizar dessa forma? E é duro, é difícil. É uma coisa que a gente não gostaria de fazer. Mas que assim que a gente entende a importância dessas pequenas situações, a gente começa a tomar ação e fazer as coisas. E parar com essa masturbação mental, pensando que a gente está fazendo o que é certo e sendo produtivo, sendo que você está fugindo daquilo que te faz ficar desconfortável. Meu nome é Arthur Costa, agradeço por você ter assistido esse vídeo e faça o trabalho duro, especialmente quando você não quer. Beijo.